lições do bom combate. Essa palavra, queridos, tem dois objetivos. O primeiro é nos levar a entender que o bom combate da vida cristã consiste em escolher as batalhas certas, confiando em Deus para enfrentá-las, porque foi Ele mesmo que nos chamou a vencer. Muitas vezes incorremos no erro de entrarmos em batalhas que não somos chamados. Entramos em lutas que não somos chamados, gastamos nossa energia, nos envolvemos em tantas coisas que nos faz perder o foco. Combater o bom combate é importante, mas para isso, reconhecer as batalhas que o Senhor nos chamou. Porque se Ele nos chamou para vencê-las. Ele estará conosco. E o segundo objetivo dessa palavra, queridos, é nos levar a aprender como Deus enxerga o valor e o potencial humano. Não pela aparência, mas pela essência do coração. Revelada nas relações humanas e nas atitudes diante da vida. No bom combate, nós podemos contar com um Deus que não nos esquece. Ele nos reconhece na nossa essência, no nosso silêncio, às vezes até como pessoas improváveis, pessoas que talvez ninguém daria nada, mas o Senhor nos vê, nos conhece, nos dá o valor, está presente conosco. E esse existir em Deus e essa essência que Deus vê no nosso interior, ela é revelada no nosso dia a dia, com as pessoas que nós convivemos e com as atitudes que nós tomamos. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos ensinar em nome de Jesus. Nós iniciamos com o texto de 2 Timóteo 4, e ele fala sobre o apóstolo Paulo. E é interessante quando ele diz assim, olha, eu combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, fiquei firme na fé. E eu fiquei refletindo porque ele disse que ele combateu o bom combate. E se existe um bom combate, existe também um combate que não é bom. Um combate que não é para a nossa vida, sabe? E é importante entendermos que combater o bom combate é um conselho prático para que nós possamos ter uma jornada mais saudável na vida, para que possamos, inclusive, nessa trajetória, não carregarmos pesos ou sobrepesos, mas levarmos uma vida leve, na presença de Deus, disciplinados e cumprindo a vontade dEle em nossas vidas. Combater o bom combate, queridos, é muito importante, porque, por vezes, podemos combater alguns combates que não somos chamados. Entramos em guerras sérias, que Deus não nos chamou para entrar, e acabamos trazendo sobrecargas, pesos, minamos nossa energia, e quando nos deparamos de fato com o bom combate, com aquilo que o Senhor nos chamou, nos sentimos cansados, sem energia. Por quê? Direcionamos o nosso foco de maneira errada. Que o Senhor possa nos ensinar, queridos, a combater o bom combate. É aquele que o Senhor nos chamou, que a sua presença vai conosco e que Ele já nos garantiu sua vitória. E eu quero falar sobre isso, retomando a história de um grande personagem que soube bem lutar os combates do Senhor, e esse é Davi. Vamos fazer uma volta lá em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 4. Eu gostaria de pedir para colocar a nova versão transformadora na tela, para que eu consiga acompanhar com os irmãos, uma linguagem mais acessível para o aprendizado. A palavra do Senhor diz assim, nós vamos ler do 4 ao 13. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. E o Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor.
purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel, volta no versículo 5, então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos, e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. E depois disso, Samuel voltou a Ramá. Queridos, no bom combate da vida, nós aprendemos uma grande lição aqui na história de Davi. Nós entendemos aqui, queridos, que Deus está sempre atento aos seus filhos. Deus está sempre atento a nós, mesmo que sejamos esquecidos por alguns, mesmo que talvez fôssemos improváveis, como aconteceu com Daniel, pessoas comuns, frágeis, por vezes desacreditadas, mas Davi não estava na fila dos escolhidos pelo pai. Seu pai não o chamou para aquele momento, mas Deus viu lá no campo, lá junto aos rebanhos, no silêncio do serviço simples, fiel do dia a dia, alguém que ele havia escolhido. Eu quero dizer uma coisa, queridos, nessa noite: para o bom combate do Senhor, nós temos um Deus que não está indiferente a nós, mas Ele está nos vendo. Quando nós estamos nos combates da vida, nós podemos pensar que estamos sozinhos, podemos pensar que talvez não temos ninguém que está conosco, mas eu quero dizer uma coisa nessa noite, algo que Deus falou muito comigo: eu estou de olho em você. Deus está de olho em nós. Aquele jantar foi preparado, queridos, aqueles irmãos preparados para a batalha, formosos, estavam ali, mas Deus disse ao profeta Samuel: eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Nós temos um Deus, queridos, que nos vê. Nós temos um Deus que nos vê no secreto. Nós temos um Deus que nos vê nos momentos mais improváveis da vida. Naquela rotina do dia a dia, nas tarefas e afazeres diários, nos desafios que a vida traz, nós pensamos: e agora? O Senhor nos diz: eu estou te vendo. Bom combater o bom combate do Senhor, porque não somos esquecidos. Bom combater o bom combate do Senhor, porque podemos não ser vistos pelas pessoas, ou talvez ao ser vistos, talvez não venhamos chamar tanta atenção, ou estejamos no padrão
do que as pessoas desejam, mas estamos nos padrões do Senhor, que olha o nosso interior, o nosso coração. Deus está olhando para cada um de nós, e mais do que isso, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Eu e você não estamos aqui por um acaso, nós estamos aqui porque temos um propósito em Deus. Talvez você se pergunte, pastor, mas como assim? Um propósito? Sim. Mas eu sou simples, de uma família simples, não consigo reconhecer meus talentos, os desafios são muito grandes. Eu quero dizer uma coisa, queridos, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus está te vendo. E às vezes nós enfrentamos tantos desafios na vida, e eu quero dizer uma coisa, sabe? Porque muitas vezes os desafios chegam, queridos. Muitas vezes para que nossa energia, nossa força, não seja bem direcionada. Os desafios vêm para nos tirar a atenção, para minar a nossa energia, a nossa capacidade, nossa força. Parece que é um problema atrás do outro. Quando você vence um gigante, outro vem. Quando você vence um urso, vem um leão. E as coisas parecem estar acontecendo para nos desviar a atenção, para nos fazer entrar em guerras, batalhas que não são nossas, não fomos chamados para elas. Mas Davi nos ensina uma grande lição. Deus o escolheu com um propósito. E assim como Deus escolheu Davi, Deus escolheu eu e você. Pessoas talvez improváveis, desacreditadas, que talvez ninguém dê nada por nós, mas Deus já nos viu no secreto. Deus viu o nosso coração e Deus escolheu, queridos, eu e você para um grande propósito nesse tempo. Você crê nessa palavra, queridos? Você recebe essa palavra na sua vida? Precisamos crer nessa verdade, e mais do que isso, devemos aprender a escolher bem os combates que iremos lutar. Vamos no texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 26. Veja bem o que Davi, ele agora precisa enfrentar. Ele foi escolhido por Deus. Escolhido lá no campo. Ninguém tinha visto, nem o pai, mas Deus viu. Deus chamou, Deus ungiu. Deus falou, olha, eu tenho um propósito para você. Um dia, Jessé, pai de Davi, falou assim, olha, vá levar alimento para os seus irmãos na batalha. Eles estão lá, lutando contra os filisteus. E Davi vai. Davi deixa o campo, ele vai levar o alimento. E quando ele chega lá, veja bem, ele encontra com um filisteu, Golias, afrontando os exércitos de Deus. Golias dizia assim, olha, se tiver um homem capaz de lutar contra mim, se levante. Nós vamos lutar, nós vamos guerrear. Se vencerem, seremos seus escravos. Mas se nós vencermos, vocês serão nossos escravos. O povo de Israel ficou completamente amedrontado. Davi veio e leu esse texto, vamos lá? 1 Samuel 17. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto, o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram, sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou, o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. Percebe que Eliabe, ele chega para falar com Davi de forma arrogante, desacreditada. Davi diz, olha, o que eu fiz agora? Disse Davi, eu só fiz uma pergunta. Queridos, ao perguntar sobre Golias, Davi
foi desprezado por seu irmão, mas ele sabia que nem toda provocação merece resposta. Deixa eu repetir, nem toda provocação merece resposta. Eliabe trouxe uma palavra dura, mas era para minar a força de Davi, para que ele não vencesse as guerras necessárias. Quantas vezes lutamos guerras que nunca fomos pedidos para lutar, perdemos a paz para agradar, perdemos a paz para justificar, mas Davi nos ensina o foco do bom combate, aquele que nos leva onde Deus quer que estejamos, não onde o orgulho deseja nos levar, mas onde Deus deseja nos conceder a vitória. Naquele momento, Davi podia começar uma nova batalha com seu irmão. Ele podia ter afrontado, ele podia ter rebatido, ele poderia ter dito o que fosse. E eu quero dizer, queridos, quantas vezes no dia a dia nós entramos em situações assim, uma palavra mal colocada, uma suposição maldita, e então, por coisas desse perfil, talvez insignificantes, iniciamos batalhas, iniciamos guerras, por coisas pequenas, guerras essas, queridos, que podem minar a nossa força. Davi, ele não hesitou, ele se posicionou: eu não vou lutar essa guerra. Eu só fiz uma pergunta e ele sai, porque ele sabia que havia uma guerra, uma batalha que ele deveria enfrentar, o bom combate do Senhor, e ele sabia que já era uma vitória garantida, porque essa seria concedida por Deus. Quantas vezes, queridos, entramos em batalhas dentro de casa, coisas pequenininhas, poderiam ser resolvidas assim, ó, no estalar de dedos, viram coisas grandes, viram palavras de ofensas, viram palavras que geram angústia e dor. Quantas pessoas dormindo angustiadas, quantas pessoas passando dias repensando, remoendo palavras que foram ditas, acontecimentos que trouxeram dor, que foram difíceis, e entramos muitas vezes em situações que minam nossas forças, minam nossas capacidades, para o verdadeiro combate que o Senhor deseja que nós venhamos enfrentar. Davi, ele soube reconhecer as lutas que ele deveria enfrentar. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite, queridos. Eu sei que a vida não é fácil, e eu sei que os desafios são muitos, mas será que nós estamos entrando em lutas, em guerras que Deus não nos chamou? Será que estamos gastando nossa energia e nossa força com aquilo que Deus não deseja que venhamos fazer? Será que estamos perdendo o nosso foco? E quando realmente precisamos estar prontos para batalhar o bom combate do Senhor, podemos nos encontrar fracos, cansados, nos sentindo muitas vezes incapazes. Quantas vezes nós nos deparamos com situações uma atrás da outra que vêm exatamente para nos enfraquecer, para tirar a nossa força. Nós aprendemos aqui com Davi. Ele só disse uma palavra, uma frase, né? Eu só fiz uma pergunta. E saiu. Ele não quis render. Ele guardou a sua força. Ele guardou a sua energia para o que realmente importa. Será que precisamos fazer isso, queridos? Que o Senhor possa ministrar o nosso coração. Salmos de número 139, tem uma palavra para a gente. Salmo 139, os primeiros versículos são maravilhosos.
A palavra do Senhor diz assim: ó Senhor, tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe, conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso, sabe tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabe o que vou dizer. Vais adiante de mim e segues, pois sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim e é grande demais para eu compreender. Para responder essa pergunta, queridos, nós precisamos pedir ao Senhor, som do meu coração, Senhor. O exercício que eu fiz esses últimos dias, Senhor, som do meu coração. Sonda e conhece, Deus. Se eu estiver fazendo mau uso do meu tempo, se o Senhor deseja que eu abra mão de lutas que estão me cansando e não estão direcionando o meu foco para o combate bom do Senhor, eu estou aqui para dizer a Deus, sim, a tua vontade. Foi o que Davi fez, queridos, e você conhece a história. Você conhece a história, queridos, sabe por quê? Porque Davi foi um grande vitorioso, mas ele não forçou a barra. Diga para o seu irmão assim: olha, não force a barra no bom combate. Não force a barra. Não precisamos forçar a barra no bom combate, usando estratégias que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Precisamos confiar e perguntar: Deus, essa é a vontade do Senhor para mim? Houve uma situação muito peculiar em Provérbios, muito peculiar nas Escrituras, em que em dado momento, Saul deseja entregar as suas armaduras para Davi. Coloca Davi essas armaduras. E Davi começa a tentar andar com aquelas armaduras, e ele vê assim: olha, não tem jeito. Não estou preparado para essas armaduras, mas eu estou pronto para o bom combate do Senhor. Ele deixou aquilo tudo, ele pegou o seu estilingue, ou lança, foi para o rio, pegou as pedrinhas, e ele foi lutar o bom combate do Senhor. Ele disse: olha, o filisteu, a Golias, você vem contra mim com lança, com espadas, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor dos exércitos. É assim, queridos, quando o Senhor nos chama para lutar o bom combate, Ele já nos concede a vitória. Precisamos identificar qual é o bom combate, que o Senhor nos dê sabedoria, mas não precisamos forçar a barra com estratégias que Deus não nos chamou para viver. Davi não precisava daquelas estratégias de guerra, ele precisava naquele momento de confiar em Deus. Muitas estratégias na vida são legítimas, mas não são a vontade de Deus para a gente. Eu quero repetir, queridos. Muitas vezes existem estratégias que são legítimas, legais, possíveis, mas não são para a gente, não são para aquele tempo. Por exemplo, diante de determinadas circunstâncias, tomar atalhos para chegar mais rápido, para encurtar o caminho, pode ser legítimo, mas não é o que o Senhor deseja para a gente. Aquele jeitinho de fazer as coisas acontecerem, nem sempre é o caminho para a gente. Responder ofensa com ofensa, às vezes, porque o outro teve uma atitude, a gente pensa assim: não, eu tenho razão, eu posso me posicionar. Mas às vezes, queridos, por mais que seja legítimo e justificável,
não precisamos fazê-lo, agir por impulso emocional, não, podemos confiar em Deus. Provérbios capítulo 3, tem uma palavra linda para a gente, Provérbios 3, versículo de número 5, diz assim: confie no Senhor de todo o coração, e não dependa de seu próprio entendimento, busque a vontade dEle em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Provérbios 14, 12, olha o que o texto também diz: há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando a estrada da morte. Não force a barra, queridos. Nós temos princípios, e mais, nós temos um Deus que nos vê, um Deus que nos dirige, um Deus que está esperando nós perguntarmos: e agora, Senhor, o que devo fazer? Senhor, no bom combate, qual é a sua vontade para a minha vida? Quando nós fazemos isso, queridos, nós podemos desfrutar do melhor de Deus. Eu quero finalizar, último tópico, dizendo que lindo de ver na história de Davi, não apenas que ele foi visto pelo Senhor e escolhido de uma forma tão peculiar, apesar de ter sido esquecido e ser um improvável, Deus o chamou para ser um grande libertador, um grande rei, que reinaria com justiça, como ele fez, queridos. E apesar de Davi ter sabedoria para reconhecer o bom combate do Senhor, não ter forçado a barra, buscando estratégias, por mais que legítimas, mas que não era vontade de Deus, é lindo perceber que Davi não chegou no topo sozinho, ele levou bons companheiros com ele, ele levou Jonatas, um grande amigo nessa história. Eu quero dizer, queridos, que uma das lições lindas que recebemos da história de Davi, é que não precisamos chegar ao topo de nossas realizações sozinhos, não precisamos alcançar a vitória do bom combate sozinhos, podemos construir boas amizades ao longo do bom combate. 1 Samuel 23, versículo 15 a 18, as escrituras dizem: então, perto de Oreza, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho do deserto de Zif para procurá-lo e matá-lo. Mais uma guerra, gente. Mais um combate para Davi. Você pensa assim, né? Golias já era suficiente. Não tinha mais combate por aí. Agora tinha um Saul. Um Saul que já havia sido destronado por Deus, por desobediência. Mas insistia em estar ali, né? Às vezes, a gente passa por situações tão difíceis, mas quando nós lemos as escrituras, nós percebemos que vários personagens bíblicos passaram por desafios. Jonatas, o filho de Saul, foi encontrar Davi. O animou a permanecer firme em Deus. Não tenha medo, disse Jonatas, meu pai jamais o encontrará. Você será o rei de Israel. Eu serei o segundo no comando, como meu pai Saul sabe muito bem. Olha que lindo, versículo 18. Então os dois renovaram seu compromisso solene diante do Senhor. Depois Jonas voltou para casa, e quando Davi ficou em Oreza. Não precisamos combater o bom combate sozinhos. Não precisamos. Não precisamos alcançar
a vitória do bom combate sozinhos. Tem um grande escritor, líder cristão, John Maxwell, que ele diz assim, olha, no seu livro, Liderança de Ouro, acho que é a melhor parte do livro. Se você chegou no topo sozinho, alguma coisa de errado você fez no meio do caminho. Porque o bom combate é vencido quando nós aprendemos a lutar juntos, com corações unidos e alinhados à vontade de Deus. Talvez você diga assim, pastor, mas está difícil de ter alguém de confiança. Eu sei, é muito difícil, mas você tem um Deus que te vê, que te ensina a lutar o bom combate dele, que nos mostra que não precisamos forçar a barra. Podemos perguntar, Senhor, qual é a vontade do Senhor para mim? Podemos dizer, Senhor, quem o Senhor trouxe para ficar pertinho e para combater o bom combate comigo? Se você já encontrou, valorize essa pessoa. Mas comece a semana mandando uma mensagem dizendo o quanto ela é importante para você. Você vai perceber que dessa forma, juntos, somos mais fortes. Juntos, chegamos muito mais longe. Como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Eu guardei a fé com um propósito, não somente para mim, mas para que todos possamos ser fortalecidos e possamos seguir juntos até a vinda do Senhor Jesus. Quero finalizar dizendo, queridos, que possamos permanecer juntos, lutando o bom combate do Senhor até que Ele venha. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.